Como vão, meus irmãos? Tudo bem? Eu espero que sim, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós voltamos para continuar, então, os nossos estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje estudaremos o que Paulo escreve-nos no capítulo 4. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela palavra escrita, pela sua revelação dada a nós através do apóstolo Paulo. Nós clamamos a Deus que ela venha ser agora sobre nós bálsamo, conhecimento, luz para as nossas mentes. E sabemos, ó Deus, que para isso é necessária a ação do seu Santo Espírito em nos revelar aquilo que está escrito. Então, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, iluminando e aclarando a nossa mente e entendimento, para que assim as sagradas letras venham ser guardadas no nosso coração e, mais do que isso, possamos torná-la prática em nossas vidas cotidianas. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, nós encerramos então o capítulo 3, quando o Senhor, o Paulo, né, ele revela, ele encerra o argumento de que a justificação, na realidade, ele inicia o argumento, ele encerra o argumento de que todos são pecadores e inicia o argumento da justificação pela fé. Agora, no capítulo 4, ele vai fundamentar essa argumentação, né, da justificação pela fé. E ele abre aqui o capítulo 4, trazendo um personagem inquestionável da fé judaica, Abraão. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? Que foi que ele conseguiu? Verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Então ele inicia. Nós vamos dizer, como eu vou fundamentar esse argumento, né? Paulo, em outras palavras, está dizendo isso. Como eu vou fundamentar esse argumento da justificação pela fé? Então ele vai diretamente no cerne, ele já vai logo no pai Abraão, né, do povo judeu. E ele fala assim, olha, que diremos de Abraão, nosso pai segundo a carne? Ele, como judeu, né, ele se coloca ali, nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Então ele vai fazer uma argumentação de como das coisas que Abraão conseguiu, né, da sua justificação diante de Deus, da sua escolha, da sua nomeação como pai da nação de Israel, mas não somente isso, ele vai também mostrar qual foi, através do que Abraão chegou a esse status de justificado diante de Deus. Então, ele coloca assim, porque se Abraão foi justificado por obras, tendo do que se orgulhar, né? Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras da lei, apesar de que naquele tempo, né, a lei não tinha nem sido entregue ainda, mas então, se fosse pelas obras que Abraão tivesse se justificado, ele teria daquilo que se orgulhar, né? Ele coloca, tendo do que se orgulhar, porque pelas obras, as obras de quem? Que ele fez. Porém, não diante de Deus. Ainda assim, por mais justas que fossem as obras de Abraão, ele não tinha como se justificar diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Deus, sim, é todo justiça, todo santidade. O que diz a Escritura? Paulo vai iniciar aqui o seu argumento. Foi por causa da obediência, foi por causa da lei. Olha por que Abraão foi justificado. Pelo que diz a Escritura. Ela diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído para a justiça. É uma citação do capítulo 15, né, que é o chamado, capítulo 15 de Gênesis, é o chamado de Abraão. Então ele está aqui, olha,
pelo que foi justificada? O que foi atribuído justiça a Abraão? Pelas suas obras? Não, porque Abraão creu em Deus. Qual que é o elemento aqui? Fé. Verso 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Verso 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. O que o Paulo faz aqui? Ele faz uma analogia. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Então, o que ele está falando assim? Olha, se fosse por obras, então a salvação, a justificação, ela não seria um favor, ela seria justiça, seria uma dívida, né? Seria uma exigência, uma dívida. Então, se fez a obra, logo será justificado, né? É isso que essa analogia que Paulo está fazendo. Ele fecha. Mas para quem não trabalha, ou seja, por que não trabalha? Porque não tem como, né? Qual seria o trabalho aqui? Cumprir as obras da lei. Não tem como ao homem, não, né? Nós vimos aqui, ele vem construindo esse argumento, não é possível ao homem justificar-se a si mesmo, não há obras que ele possa fazer, porque todos pecaram. Então, para quem não trabalha, porém, é um favor. É uma graça, é imerecido, porque ele não conseguiu cumprir o trabalho, que seria fazer as obras que lhe justificariam. E aí ele fica na dependência, na confiança daquele que é o justificador, que vai lhe dar o favor da sua justificação. Então, essa fé é que lhe atribui justiça. E essa analogia ele faz exatamente para fundamentar um argumento que, para mim, já tinha ficado bastante claro. Mas Paulo, muito didático, ele faz essa comparação, né? Então, o que justificou Abraão? Foi a sua fé, não foram as suas obras. Verso 6. É assim que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Então aí você vê que o Paulo ele traz para si mais um argumento daqueles baluartes, mais um argumento para fundamentar a justificação pela fé. Ele vai citar aqui Davi, né? Que era o segundo homem, segundo o coração de Deus, mas que nós sabemos que as suas obras, né, não por uma nem por duas vezes, elas eram questionáveis diante do Senhor, né? E ele coloca, Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Uma citação do Salmo 32, os versos 1 e 2 aqui. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Abraão, segundo a própria Escritura afirma, foi justificado, não por obras, mas porque creu em Deus. E Davi fala assim, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas. Então, ele já está assumindo a situação de transgressor. E cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele que o Senhor jamais atribuir pecado, ou seja, aquele que o Senhor justificar, não atribuir a culpa àquele pecado. Então, Davi estava falando ali de quem? Dele mesmo. Quantos casos, né? No caso de Betseba é o mais conhecido, né? Mas Davi, houve outros momentos em que ele tem a sua conduta questionável diante de Deus. Logo, ele mesmo já fala, olha, bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui nenhum tipo de injustiça. Essa bem-aventurança, verso 9, essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Então ele está abrindo aqui, ele está fazendo mais uma daquelas perguntas para abrir um argumento aqui para poder explorar mais
dúvida, alguma objeção que poderia ser levantada, né? Porque ele citou Abraão, ele citou Davi e, o gentio, e o incircunciso, aquele que não faz parte do povo. Como que essa justificação vai alcançar o incircunciso? É o que ele está falando. Ele fala assim, olha, essa bem-aventurança, qual bem-aventurança? De ter os seus pecados cobertos? Ela vem só sobre os circuncisos ou sobre os incircuncisos também? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Como é que essa justiça, né? Essa fé foi atribuída para o Abraão? Então, a gente vê que ele muito engenhosamente, muito sabiamente, né, inspirado pelo Espírito, o apóstolo Paulo ele vai usar ainda, ele não vai fugir, não vai usar de um outro argumento, do argumento novo, ele vai usar do próprio argumento de Abraão. Como, em que condição que Abraão foi justificado? Ele coloca, estando ele já circuncidado, ou sendo ainda um incircunciso? E aí ele mesmo responde, né? Não foi no regime da circuncisão. Nós sabemos que Abraão ele foi chamado e perseverou e esteve junto com o Senhor, confiando no Senhor, exercendo a sua fé, muito antes de ser circuncidado. Ele vai ser circuncidado no mesmo dia que o seu filho Isaac. Então, não foi no regime da circuncisão, afirma Paulo no verso 10, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E, verso 11, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Então, qual que é o argumento de Paulo? Como nós já vimos, Abraão ele creu para a justiça antes de ser circuncidado. A circuncisão de Abraão vem muito depois. Muito depois. Ela vem como um selo, como um sinal. Né? Ele recebe o sinal da circuncisão, a cicatriz, como um selo da justiça. Qual justiça? A justiça da fé que ele teve antes mesmo de ser circuncidado. Então, o que Paulo faz aqui? Ele prova o seu argumento de que não é a obra, não é a circuncisão, não é a lei, mas é a fé. E não é desde agora, não é Jesus que veio modificar isso. Não, isso é desde sempre. Desde antes de Israel ser povo. Perdão. Mesmo antes de Israel ser um povo. Ali Deus estava fazendo a sua aliança com um homem. E ali já estava sendo demonstrado que a justificação diante do Senhor é alcançada pela fé, sem mérito, não pelas obras, mas pela graça. A gente, para efeitos didáticos, nós denominamos a pacto das obras, pacto da graça, mas na realidade o pacto da graça ele está em vigência desde sempre, né? Havia toda aquela situação da lei, havia, mas ainda lá a justificação, tudo aquilo era necessário a fé. Era necessário crer que aquele cordeirinho que estava recebendo os pecados da expiação, quando o sacerdote estendia a mão sobre a cabeça dele e sobre a cabeça do pecador, né, e partindo, mandando ele para o deserto, era preciso crer que ele de fato estava levando os pecados embora diante de Deus. Sempre o elemento necessário, o elemento primário da justificação é a fé em Cristo. Quando nós entendemos isso, isso é libertador, meus irmãos. A gente para de ter aquela culpa, aquele peso
de que nós temos que fazer assim, temos que agir assado, e para que a gente não perca a salvação. Eu não queria tocar nesse assunto tão cedo, mas sendo Romanos um tratado de teologia, isso seria inevitável. A salvação é um dom. A fé é um dom. Dom é quando a gente recebe algo sem merecer. É graça. E é nos dada por Deus. Então, nós não conquistamos a salvação. Eu lembro agora, quando eu fui ser arguído da minha profissão de fé, uma das perguntas foi o presbítero Kleuber que me fez essa pergunta. Muitos anos. Ele falou assim, o que você fez para a sua salvação? E aí o neófito aqui começou a elencar tudo aquilo, coisas boas que poderia ter feito. Que eu leio as escrituras, que eu procuro guardar reto o meu caminho, e etc e tal, e etc e tal. E aí o presbítero Kleuber, com um sorriso paternal, assim, discreto, e fala assim, rapaz, e você acha que só porque fez essas coisas você se tornou merecedor da salvação de Cristo? Então, por que Cristo morreu? Aí eu fiquei procurando, olhando para o chão, foi numa salinha aqui do templo, eu fiquei procurando aqui no chão um buraquinho que coubesse eu, pequenininho, para eu poder me esconder ali, querendo me justificar mediante as minhas obras. Mas isso vinha das minhas raízes, né? Minha mãe se converteu em um meio arminiano e tudo que eu conhecia até então era bem arraigado, né? Essa questão tomista, né? De justificação pelas nossas obras. A gente não faz isso. E é engraçado que Paulo já prova isso daqui no livro, né, na Epístola aos Romanos. Isso vem à tona na Idade Média, e aí Agostinho refuta todo esse argumento de justificação pelas obras e de conquista da salvação pelas obras, e isso fica pacificado durante muito tempo na igreja, para depois vir à tona na remonstrância, né, ou remonstrance, na Idade Média já, quando não foi nem Armínio, ele acabou pagando o pato, porque o que acontece? Ele era um professor, ele dava aulas, ele tinha essas tendências a acreditar nisso, né? Da justificação pelas obras, que era necessário boas obras para conquistar a salvação. E nas suas aulas ele fazia isso. Então, seus alunos, ele fazia esses comentários, os seus alunos é que compilaram alguns das suas prédicas, dos seus sermões, das suas aulas, e aí apresentaram nos Países Baixos por isso que se chama remonstrance, ou remonstrância, que eles trouxeram à tona, relevantaram, reergueram, né, esse argumento da salvação pelas obras. E em resposta aos pontos da remonstrância, é que reuniram-se os teólogos e, né, elencaram os 5 pontos que são conhecidos os 5 pontos do calvinismo. E um deles é exatamente a doutrina da eleição, né? E de que o Senhor elege para si e que a expiação ela é limitada. Não há uma maneira de você conquistar a salvação, a não ser que Deus o eleja para tal. Mas não é o nosso assunto aqui, pelo menos não nesse momento, nós já estamos evoluindo, eu estou aqui fazendo uma digressão. Mas, retomando o nosso argumento aqui, salvação, justificação, não há como nós conquistarmos, nem mesmo Abraão conquistou, né? Ele só vai receber o selo das obras depois de ter confirmado, de ter demonstrado a sua fé. Vamos seguir?
Então Abraão, verso 11, recebeu o sinal da circuncisão como selo da sua fé. Não foi? Ele foi circuncidado para receber a fé. Não, ele recebe a fé, ele exerce a fé, e aí sim ele é justificado. E isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Aí Paulo, olha só como ele é muito sábio, ele fala, então, isso aconteceu, ou seja, ele recebe, ele é justificado antes de ser circuncidado, para quê? Para que ele seja o pai de todos os que creem. Abraão é pai da nação Israel, a nação física, os circuncidados, aqueles que se distinguem pela circuncisão, mas ele é pai de muito mais gente, né? Como a palavra fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, todos aqueles que creem, que são agraciados com a fé em Cristo, Abraão é pai deles também. Então, esses também hão de ser o Israel de Deus. Então, Paulo aqui está lançando, meio que superficialmente, a semente do argumento de que o povo de Deus já não está mais circunscrito, restrito à nação, à etnia dos judeus, à nação Israel, mas a todo aquele que crê. Esse é o argumento de Paulo. Ele também, verso 12, ele também é pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andaram nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Então, ele também é o pai da circuncisão, certo? Ele é o pai da nação Israel, mas também daqueles que não são circuncisos, mas que andaram nas suas pisaduras, andaram nos seus passos, que são aqueles que seguiram quais passos? Os passos da fé, nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então ele torna herdeiros todos. Nós vamos ver isso agora no próximo versículo. Ele torna herdeiros das nações, herdeiros do mundo, herdeiros junto consigo, não somente os circuncisos, mas também aqueles incircuncisos, mas que, pelo fato de exercerem fé, fé em quem? Fé em Deus, fé na providência de Deus, fé na justiça de Deus, manifesta em Jesus Cristo, serem herdeiros juntamente com os circuncidados. Veja o que diz o verso 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou à sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Muito interessante esse texto aqui. Então, a promessa de que seria herdeiro do mundo, herdeiro de todas as coisas. Eu estava comentando isso, conversando a respeito das coisas dos últimos dias e do porvir da eternidade junto com a minha esposa, e a gente até estava pensando, conversando não somente com ela, eu tenho conversado com o pastor Emerson a esse respeito, de nós prepararmos um estudo a respeito das últimas coisas, livro do Apocalipse e etc. Fecha esse parêntese. Exatamente, então, herdeiro do mundo. Herdeiro de que mundo? Do mundo por vir. Herdeiro desse mundo restaurado, que vai ser entregue a Jesus e a nós, seus eleitos, e nós ali viveremos eternamente. E essa herança, ela não foi entregue por meio da lei, não foi entregue por meio das obras da lei. Essa promessa não foi entregue, cumpram isso e vocês vão ter redenção. Eu estava comentando que eu estava fazendo essa leitura do Pentateuco nessa quarentena, e também, né, os irmãos mais próximos vão de se lembrar, eu tive essa intercorrência, né? Eu tive que fazer uma cirurgia agora no mês de julho,
Então, por conta disso, eu fiquei alguns dias internado no hospital e também fazendo repouso em casa. E aí eu me propus a ler o Pentateuco, né? E foi uma leitura bastante profícua. E eu estava observando todas as promessas advindas da prática da lei, principalmente no livro do Levítico, nos discursos do livro do Deuteronômio, todas elas. Todas, o Senhor dava o preceito e ele vinha com as suas promessas, para que te prolongue os seus dias, para que seja próximo, para que eu te dê a chuva no tempo certo, para que eu esteja junto contigo e etc. Tal. Todas as promessas, se elas estavam restritas às coisas dessa terra, deste mundo. Nenhuma delas falava do mundo por vir, mesmo porque essa noção parece que ainda não estava bastante clara na mente dos judeus, eles não tinham isso. Então, assim, todas as promessas falavam exatamente isso, para que te prolongue os seus dias sobre a terra, para que a sua herança, para que você se torne um grande povo, e sempre assim, circunscritas as coisas dessa terra. Agora, a promessa aqui é de herdar o mundo, e esse mundo é o mundo por vir. É o mundo pós-redenção, um mundo restaurado. É esse mundo que Paulo está se referindo aqui. E ela não veio não veio por meio da lei, nenhuma das leis que estão ali proclamadas no Levítico e no Pentateuco. Não, nenhuma delas. Mas veio pelo quê? Por meio da justiça da fé. Por meio da justificação alcançada por meio da fé em Cristo Jesus. Para aqueles que crerem em Cristo, crerem em Deus, crerem no sacrifício. Assim como Abraão foi justificado pela fé, ele creu naquilo que ele não... Abraão não vivenciou o fato de se tornar uma grande nação, ele não viu isso. A sua descendência viu. Sua esposa era estéril. Nós vamos ver aqui, Paulo vai tratar disso. Vamos então aproveitar esse argumento e seguir aqui a nossa leitura? Olha só. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, é um complemento desse argumento que a gente estava falando, né? Porque se os da lei é que são herdeiros do que? Do mundo por vir, então cancela-se, anula-se a fé. A fé não é necessária. Por quê? Porque é pela lei, e a gente já viu que não. Ele então está revertendo o argumento para demonstrar, se não é pela lei. Porque se fosse, quem estaria excluído? A fé e a promessa. Cancela-se a promessa então, porque já que ela foi feita para quem tinha fé. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O que Paulo está dizendo aqui? Porque a lei, a prática, as obras da lei, ela suscita a ira. Suscita a ira por quê? A ira de Deus. A ira de quem? A ira de Deus. E por que a ira? Porque nós não somos capazes, o homem não é capaz de cumprir toda a lei, fazer todas as obras da lei. Logo, ela suscita a ira de Deus. Contudo, onde não há lei, também não há transgressão. Então, ele está falando assim, onde não há lei? Ele está falando assim, no campo da fé, não há transgressão. As transgressões, elas são apagadas. Basta ter fé. Simples assim. E ele encerra esse argumento. Ele fecha, agora inicia uma outra explicação, verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve,
porque Abraão é pai de todos nós. Os períodos, como eu disse, as frases de Paulo são bastante compridas. Aí a gente tem que ficar partindo para a gente poder entender. Vamos partir aqui, então, ficar só no verso 16, depois a gente segue para o verso 17. Então ele fala, por essa razão é que provém da fé. Provém o quê? A promessa de herdar o mundo vindouro, que ele está falando, lá no verso 13. Para que seja pela graça. O que é graça? Favor não merecido. O que é fé? Também é um dom de Deus que nós recebemos, que nós esperamos dele sem termos mérito. É aquela questão do salário, que ele fala, eu acho que lá no capítulo 13, que nós estudamos antes. Bom, então, porque se fosse pela obra, seria um salário. A justificação seria uma paga, um salário que Deus paga para quem cumpre. Só que ninguém é capaz de cumprir, né? Bom, fecha esse parênteses. Então ele fala assim, olha, para que venha pela fé, que é um dom de Deus, segundo a graça, que é favor não merecido, também dom de Deus, a fim de que a promessa seja garantida tanto para a descendência de Abraão, que é circuncidado, o povo de Israel, quanto a sua descendência, ele fala assim, a descendência circuncidada, que está debaixo da lei, que está no regime da lei, né, que tem a lei, segue a lei, mas também a descendência da fé, que tem a mesma fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Então, o que Paulo está aqui? Ele está expandindo esse conceito. Abraão, ele é o pai do povo de Israel, sim, e eles estão no regime da lei, porque receberam a lei, etc. e tal, mas a salvação, a justificação deles não vem pela obra da lei, mas vem pela fé. Ponto. Abraão é o pai dos que são incircuncisos também. Quais incircuncisos? Os incircuncisos que têm a mesma fé que Abraão teve. No caso aqui, a fé em Deus, a fé no sacrifício de Cristo, a fé na redenção que é providenciada através do sacrifício de Cristo. Esse é o argumento de Paulo. E ele coloca todo mundo na mesma bacia. Ele fala, porque Abraão é pai de todos nós. De quem que Abraão é pai? Do povo de Deus. Circuncisos e incircuncisos. Mas todos têm um elemento comum, a fé. Esses são os filhos de Deus, aqueles que manifestam fé, que são comprados pelo sangue do Cordeiro, que creem no sacrifício de Cristo como suficiente, paga pelos seus pecados. Seguindo então o verso 17. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele está fundamentando o argumento de que Abraão é pai de todos nós, não somente dos judeus, mas também dos incircuncisos, porque os incircuncisos que têm fé. Porque olha só, ele está citando a lei, ele está citando aqui o Gênesis capítulo 17, verso 5, quando Deus fala assim, eu constituí você, Abraão, como pai de muitas nações. Obviamente ele é pai de Israel, mas ele é pai de outras nações também. Nós podemos citar as nações árabes, né? Através da linhagem de Ismael. Ou Abraão não era pai de Ismael? Também. E um árabe que manifestar fé em Deus através de Jesus Cristo, ele não vai ser salvo? Claro que vai. Ele não vai ser justificado? Claro que vai. Mas ele é árabe. E daí? Ele creu no sacrifício de Cristo. Esse é o único argumento. Um gentio, por exemplo, nós aqui da América somos povos muito posteriores. A gente não viveu todo aquele contexto, né? Vamos ter acesso a isso? Vamos sim. Qual o elemento? Fé. Então, meu irmão, o que te garante alegria não é o fato de você estar fazendo isso ou aquilo, como eu, o jovem Sandro, na salinha ali do lado, respondeu, avocando a sua justiça, achando que estava fazendo muito bonito. Não. O que nos dá alegria, o que nos dá a paz, o regozijo, o descanso, é saber
que não é pelo nosso mérito. Porque se fosse, meu irmão, você tinha que acordar de manhã cedo, pedindo perdão pelo seu pecado, confessando, até de noite. E aí, quando você dormisse, você já tinha que acordar pedindo perdão pelos seus sonhos e pedindo perdão pelos seus pecados e começar. Que vida é essa? Mas ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Sabendo que não precisa, não há como, nós não temos condições de nos justificar, nós temos que crer no seu sacrifício. E isso dá paz, isso tira um peso das costas da gente. Eu lembro agora do livro do John Bunyan, né? O peregrino, que ele carregava lá um peso, carregava um fardo. É por isso que Jesus fala assim, olha, lança fora o fardo de vocês, pega o meu fardo, que o meu fardo é leve. É isso que Jesus quis dizer. Qual fardo? O fardo da culpa, do pecado. Vamos seguir? Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Quando Paulo aqui está citando o Gênesis, capítulo 15, verso 5, quando Deus fala assim, olha, sai da sua tenda. Olha para o céu. Está vendo essas estrelas? Obviamente era noite. Você pode contar? Não, não posso, Senhor. Pois é. Assim vai ser a sua descendência. Ele creu. Aí o Paulo fala aqui um texto bastante interessante, que está marcado na minha Bíblia, talvez você possa marcar na sua. Inclusive, relembrando, né, um texto aqui que a gente citou no último estudo, quando eu falei de ser levantado, maldito todo aquele que é levantado no madeiro, Paulo faz a referência ao livro de Deuteronômio, e a referência que eu me enganei, eu citei Gálatas 3:3, Gálatas 3:13. Você vai olhar lá, e aí você vai conseguir a referência de números, que vai falar exatamente que Cristo se fez maldição por nós. Fecha esse parêntese, né? Textos marcados e coloridos. Olha o que ele fala, Abraão esperando contra a esperança. O que é isso? Fé. A promessa de Deus, ela falou assim, olha, você vai ter um filho. Abraão já era velho. Sara também. A palavra diz que já tinha até cessado o costume das mulheres, ela fala isso. Quando Deus fala, ela até se ri. E aí Deus, por que você riu? Ela fala assim, não ri não. Claro que riu. E aí, ele esperou contra a esperança. O que era o natural? Homem já avançado de dias, para lá dos 90 anos, beirando os 100 anos. O que era de se esperar? Ele não pudesse mais ter filhos, a esposa sempre foi estéril. Eu ouvi um certo pregador, não sei se coreano ou de Singapura, ele falou um negócio interessante, que Deus ali ele tinha que operar 2 milagres, feitas as devidas ressalvas da afirmação desse pregador, mas é interessante. Primeiro, tinha que reverter a esterilidade, que ela sempre tinha sido estéril, né, desde jovem, e tinha que reverter também a juventude, porque ela já estava avançada em dias. Então, as irmãs que nos assistem sabem, uma gestação é uma situação que exige muito, né, da condição física, condição mental da mulher. Inclusive, a gestação depois de certas idades, ela é até contraindicada, assim, pela organização, por uma questão de saúde. Então, esse pregador afirma isso. Então, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido o quê? Pela idade já, né? Tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Olha só, é exatamente o que a gente estava falando. Ele não esmoreceu, mesmo com essas situações, né? Já amortecido.
tem certas coisas que, com a idade, a gente vai deixando o nosso vigor vai deixando, né? Eu queria ter o meu vigor de 20 anos atrás, não tenho mais, né? E um exemplo pessoal, eu era bastante ativo, eu ainda ando, sou ciclista, os irmãos, né? Eu sempre falo isso, é uma paixão que eu tenho. Eu andava de mountain bike, eu parei de andar de mountain bike, já deve ter uns 5 anos, não consigo mais. Não é possível para mim. Eu entendi que o meu corpo não consegue mais o esforço necessário para poder fazer mountain bike no nível que eu fazia. E eu entendi que, em outras situações, na prática desse esporte, a gente cai, machuca, e quando você é mais jovem, você recupera mais rápido. E eu fui ficando mais velho, eu vi que não dava para mim, parei, né? Vendi a bicicleta, parei de andar na trilha, só para citar o meu próprio exemplo. Mas a gente pode imaginar outras coisas. Quantas coisas hoje que nós, mais velhos, né, os irmãos que, assim como eu, já passaram dos 40, né, nós deixamos de fazer. A gente jogava futebol quando eu era jovem, eu jogava futebol de manhã, de tarde e de noite. Hoje, para poder jogar a partida, né, o jogo pais contra filhos, a gente se prepara o ano inteiro e ainda toma o caldo dos meninos. Simples assim. Por quê? Porque o corpo ele vai ficando amortecido, né? A gente já não tem o mesmo vigor. É isso que Paulo está falando aqui. E que o que aconteceu com Abraão? Ele não esmoreceu na fé, ele tinha consciência de tudo isso. Da situação de Sara, que era estéril, já tinha cessado o costume das mulheres e já estava avançada de dias, mas ainda assim ele creu, né? Verso 20. Não duvidou por incredulidade. Antes, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Antes, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele ficou firme. Eu fico imaginando o que pode ter passado na cabeça do Abraão. Ele pensou assim, olha, eu não pedi filho, eu não queria ser uma grande nação, Deus me chamou para ser uma grande nação e me prometeu filho. Então não tem que preocupar. Deus é que vai cumprir a sua própria palavra, e de um jeito ou de outro. E isso responde uma pergunta que sempre ficava martelando na minha cabeça, quando o Senhor pede o sacrifício de Isaac. Que passou na cabeça do Abraão, eu falei assim, mas peraí, esse aqui é o filho da promessa, eu só tenho ele. E já foi um milagre esse menino ter nascido. Agora o Senhor manda eu matar ele. E por que Abraão não duvidou? Qualquer pai ia pensar, não, tem que salvar meu filho, tem que arranjar um jeito. Mas Abraão não duvidou em momento nenhum. Tanto que ele levanta a mão e ia golpear. Ele ia golpear o Isaac, sim. Tanto que o Senhor manda o anjo e segura a mão dele. Não, faz isso não. Eu já vi que você tem fé mesmo. Né? Por quê? Porque ele pensou, não era nem para esse menino estar aqui, esse menino já é um milagre de Deus. Então, se Deus está mandando eu matar ele, primeiro, ele vai me justificar desse crime. Segundo, ele vai prover um outro meio. Vai ressuscitar esse menino, sei lá. Tamanha era a fé de Abraão. E isso fica uma reflexão para nós. Como é que tem sido? Qual que é o tamanho da nossa fé, hein, irmão? Qual que é o tamanho da nossa fé nas promessas de Deus? Ou a gente fica exasperado, a gente fica preocupado, a gente fica tentando prover os nossos próprios meios através das nossas obras, prover o nosso sustento, até mesmo a nossa justificação diante de Deus. Fica a dica. Vamos meditar nisso. Verso 21. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso daqui é reafirmando aquilo que nós acabamos de falar. Ele sabia que Deus era poderoso o suficiente para cumprir o que tinha dito. Então ele só tinha que obedecer. Assim, verso 22. Também isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa fé.
inerrante, essa confiança inabalável, foi atribuído para a sua justificação. Verso 23. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas, verso 24, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente, nos será atribuído, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Mais uma vez vem Paulo aqui com suas frases intermináveis, né? Ele inicia essa frase no verso 23 e termina lá no verso 25. Mas qual que é a ideia? Esse lhe foi atribuído não vale só para o Abraão, mas vale para nós também, que cremos em Deus, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que foi entregue pelos nossos pecados. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, para que fosse pago a nossa dívida com Deus. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, fecha aqui o capítulo, concluindo a promessa da fé, a promessa final e o meio pelo qual ela é executada. Que belo texto Paulo nos apresenta. Que essas palavras fiquem gravadas nos nossos corações e que nós possamos também colocar em prática, vivendo um evangelho que seja confiante no sacrifício de Cristo, todos os dias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos pela sua palavra exposta e pelo efeito que ela traz no nosso coração, pela eficácia do sacrifício de Cristo, que foi entregue pelas nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação, que nós possamos nos apropriar todos os dias dessa promessa. Faz isso para o louvor da sua glória. É a nossa oração que te fazemos em nome de Cristo. Amém. Nós voltaremos para o estudo do capítulo 5. Que o Senhor nos abençoe.